Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos à aula 9 do curso. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade nos temas de topologia da reta real. Então a primeira definição de hoje é a definição de conjunto aberto. Então a gente vai dizer que um conjunto A é aberto se A coincidir com o seu interior. Ou seja, todos os pontos de A são pontos internos. E a gente vai dizer que o conjunto A é fechado se o conjunto de todos os pontos limites de A for um subconjunto de A. Se por acaso você tiver alguma dúvida com essas notações, eu vou deixar no card o link para as aulas 7 e 8, que foi quando a gente desenvolveu esses conceitos. Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Então no primeiro exemplo, a gente vai ver aqui tanto o conjunto dos reais, ou seja, a reta toda, como o conjunto vazio, são conjuntos abertos. No segundo exemplo, a gente vai ver que tanto os reais como o conjunto vazio são fechados. Então aqui a gente vê que não necessariamente aberto e fechado são conceitos opostos nessa definição. Eu tenho conjuntos que podem ser simultaneamente abertos e fechados. Parece um pouco contraditório, mas as exceções são poucas. Nesse caso vai ser os reais e o conjunto vazio. E um terceiro exemplo, a gente pode olhar o conjunto formado pelo intervalo fechado 0, 1, unido com um ponto 5. E esse conjunto vai ser um conjunto fechado. Caso você tenha alguma dúvida de por que esse é um conjunto fechado, consulta a aula 8, onde a gente fez uma explicação sobre os pontos limite do intervalo fechado e o que acontece com pontos isolados. Então, o primeiro teorema dessa aula é o critério de fechamento, que diz o seguinte: o conjunto A é fechado se e somente se A coincide com seu fecho. Então aqui agora fica um pouco mais clara por que a denominação de fecho para o conjunto de todos os pontos de aderência do conjunto A. Então a demonstração desse teorema também é bastante direta. Vamos começar do lado direito e todas as operações vão ser se e somente se. Então A coincide com o próprio fecho se e somente se A for igual a A união A'. Esse resultado vem do teorema do fecho, que a gente viu na aula 8, que dizia que o fecho era a união do próprio conjunto A com os seus pontos limite. Então isso aqui acontece se e somente se a linha estiver contida em A. Certo? Já que o que a gente tem aqui é que A tem que coincidir com A união A', então para isso a linha tem que estar contida em A. Só que a linha estando contida em A é justamente a definição de conjunto fechado. Então nesse caso, A é fechado e assim a gente completa a prova. Outro resultado importante diz respeito à intersecção finita de conjuntos abertos. Então a gente vai olhar a seguinte situação. Eu tenho agora uma família de conjuntos que eu vou indexar com o subíndice n. Então a n são subconjuntos dos reais. A n são conjuntos abertos para qualquer n.
E n é um índice que vai variar para mim de 1 até m. Ou seja, a minha família de conjuntos é formada pelo conjunto A1, A2, A3, etc., até a n. Então, se todos eles forem abertos, o teorema diz para a gente que a união, ou melhor, a intersecção de todos esses conjuntos também é aberta. Então, como que a gente vai fazer para demonstrar? Direto pela definição. Vamos imaginar, então, que a gente tem um elemento A que pertença a essa intersecção. Então, pela definição de conjunto aberto, para que essa intersecção seja aberta, A tem que ser ponto interno do conjunto, ou seja, A tem que estar contido nessa intersecção junto com alguma vizinhança. Então, vamos encontrar essa vizinhança. Como A pertence à intersecção, significa que A pertence a todos os conjuntos da família AN. Então, A pertence a n para qualquer n. Ou seja, para cada um desses n's vai existir uma vizinhança que a gente vai denominar agora com o índice superior n. Então, a vizinhança n contida no conjunto AN. Então, perceba que essa vizinhança ela pode ser diferente para cada um dos conjuntos. Então, para o conjunto A1, eu posso ter uma determinada vizinhança do ponto A, para o conjunto A2, uma determinada vizinhança que é diferente da primeira, e por aí vai, com n variando de 1 até n. Então, nesse caso, vai existir uma vizinhança do ponto A que está contida nessa intersecção. Por que a gente pode afirmar isso? Vamos fazer aqui o raciocínio paralelo para entender por que essa afirmação é verdadeira. Lembra que cada vizinhança do ponto a gente pode escrever da seguinte maneira. Então, eu vou escrever que a vizinhança do ponto A correspondente ao enésimo conjunto vai ser dada por um intervalo aberto do tipo A menos ΔI, agora com o índice n, e A mais ΔI, agora com o índice n também, para cada um deles. Então, se eu escolher agora o meu ΔI como sendo o mínimo entre todos os ΔI n, e se eu escolher ΔI da mesma maneira, como sendo o mínimo entre todos os ΔIs n, então eu garanto que o intervalo aberto A menos ΔI e A mais ΔI vai estar contido no intervalo aberto A menos ΔI-n, A mais ΔI-n. E isso para qualquer n. Ou seja, eu encontrei um intervalo aberto que contém o ponto A e que está contido em cada uma das vizinhanças, para cada um dos conjuntos AN. Ou seja, esse intervalo aberto ele tem que fazer parte da intersecção de todos os ANs. E é justamente esse intervalo que a gente está denominando como a vizinhança de A necessária. Ou seja, a gente encontrou uma vizinhança do ponto A que está contida na intersecção de todos os elementos do conjunto. Isso completa a prova, já que o que a gente queria encontrar era justamente uma vizinhança que tivesse na intersecção juntamente com o próprio ponto A. Antes de a gente provar o dual do teorema que a gente acabou de demonstrar, a gente vai precisar demonstrar o seguinte lema, que é o segundo critério de fechamento.
ele diz que A é um conjunto fechado se e somente se o complemento de A for aberto. Então vamos fazer essa demonstração em 2 passos. No primeiro a gente vai olhar da esquerda para a direita. Então a gente assume que A é fechado. E a gente vai provar então por contradição que o complemento tem que ser aberto. Então por contradição a gente vai assumir que o complemento de A não é aberto. Pela definição, um conjunto não ser aberto significa, então, que o interior desse conjunto não coincide com o próprio conjunto. Isso significa o quê, então? Isso significa que o interior desse conjunto tem que estar estritamente contido no conjunto. Mas isso quer dizer, então, que existe um elemento Azinho desse conjunto, tal que Azinho não é ponto interno. Mas se Azinho não é ponto interno, significa que para todas as vizinhanças desse ponto, eu vou ter que a intersecção dessa vizinhança com o complemento desse conjunto, e aí o complemento do complemento de A é o próprio A, vai ser diferente de vazio. Só que essa é justamente a definição de ponto de aderência, ou seja, A tem que pertencer ao fecho de A. Só que pela nossa hipótese, A é um conjunto fechado, ou seja, A pertencer ao fecho de A é a mesma coisa que A pertencer a A, pelo critério de fechamento. Só que aqui a gente cai numa contradição. Por quê? Porque, por um lado, a gente chegou na conclusão de que A pertence a A. Por outro lado, a gente estava supondo que A pertencia ao complemento de A. Como um determinado elemento não pode pertencer ao conjunto e ao complemento dele simultaneamente, a gente cai numa contradição. Então isso indica para a gente que a nossa hipótese de contradição estava errada. Então significa que o complemento de A é aberto. Isso completa a parte 1 da demonstração. Agora no sentido contrário. Então a gente vai assumir que o complemento de A é aberto. E mais uma vez, por contradição, a gente assume que A não seja fechado. O que significa dizer que A não é fechado? Se A não é fechado, pela definição, significa que o conjunto dos pontos limite não está contido em A. Então, se o conjunto dos pontos limite não está contido em A, significa que existe um ponto limite que está no complemento de A. Ou seja, existe um elemento Azinho que vai pertencer a A', intersecção com o complemento de A. Mas agora, pela nossa hipótese, o complemento de A é aberto. E se o elemento Azinho pertence ao complemento, isso diz pra gente que ele está nesse complemento junto com alguma vizinhança. Então existe uma vizinhança de A, tal que essa vizinhança está contida no complemento de A. Só que se essa vizinhança está contida no complemento, significa que essa vizinhança vai ter intersecção vazia com o conjunto A. Porque a gente sabe que nenhum elemento ou subconjunto pode pertencer simultaneamente
ao conjunto e ao seu complemento. Então, se a vizinhança convencional tem intersecção vazia com A, significa que a vizinhança perfurada também vai ter. Isso diz exatamente que o ponto A não pode ser ponto limite. Porque a gente encontrou pelo menos uma vizinhança que, quando eu olho a intersecção de A com a vizinhança perfurada, é vazia. Então, por um lado, a gente encontrou que A não é ponto limite. Por outro lado, a gente estava assumindo que A era ponto limite. E aqui a gente cai numa contradição. Isso implica então que a nossa hipótese de contradição estava errada e, portanto, A é fechado. Da mesma maneira que a gente podia afirmar alguma coisa sobre a intersecção finita de abertos, a gente também pode afirmar sobre a união finita de fechados. Então vamos supor que eu tenho agora uma família de conjuntos AN, todos fechados. De novo, o índice N aqui vai variar de 1 até M. Então, nessas condições, a gente pode dizer que a união entre todos esses conjuntos também é fechada. Então, para provar esse resultado, a gente vai, mais uma vez, raciocinar por contradição. Então, vamos supor que essa nossa união, que eu vou denotar pela letra B, então união com N de 1 até M, a N, não é fechada. Então, se esse conjunto não é fechado, por definição, significa que o conjunto dos pontos limites não está contido nele. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe pelo menos um elemento Azinho que vai estar contido no conjunto dos pontos limite, interseccionado com o complemento de B. Já que ele não pertence a B, ele tem que pertencer ao complemento. Só que agora, o que a gente vai fazer aqui é aplicar a lei de De Morgan para esse complemento. Por quê? Lembra que B é a união dos elementos AN. Então aqui eu vou aplicar a lei de De Morgan e vou obter, então, B' intersecção. E agora, o complemento da união é a intersecção dos complementos, ou seja, B' intersecção complemento de A1, intersecção etc, etc, intersecção complemento de AM. Ou seja, a gente vê que nesse caso A pertence ao complemento de todos os conjuntos AN. Aqui J de 1 até M também. Mas pelo lema que a gente acabou de demonstrar, como todos os conjuntos A são fechados, os complementos têm que ser abertos. Isso significa, então, que existe uma vizinhança de A contida no complemento de AJ para qualquer J. Ou seja, existe uma vizinhança
que está contida na intersecção de todos os complementos. E isso implicaria, então, que essa vizinhança está contida no complemento de B. Então, continuando, se a gente encontrou uma vizinhança que está inteiramente contida no complemento de B, isso significa que a intersecção dessa vizinhança com o próprio conjunto B vai ser vazio, já que ela está completamente contida no complemento. Então, se a própria vizinhança tem intersecção vazia, a vizinhança perfurada também vai ter intersecção vazia com B. E isso implica, então, que A não pode ser ponto limite de B, porque para A ser ponto limite de B, a gente teria a condição de que todas as vizinhanças perfuradas têm que ter pelo menos um ponto de intersecção. Nesse caso, como a gente encontrou um contra-exemplo, ou seja, uma vizinhança perfurada com intersecção vazia, A não é ponto limite de B. E aqui a gente cai novamente numa contradição. Porque, por um lado, A não é ponto limite, e, por outro lado, A é ponto limite. Isso significa, então, que a nossa hipótese de contradição estava errada e, portanto, B é sim um conjunto fechado. Isso completa a demonstração. Por fim, a gente vai ver mais um resultado, agora dizendo respeito ao conjunto dos pontos de fronteira do conjunto A. Então, o teorema diz que a fronteira de A é sempre um conjunto fechado. Então, como que a gente vai demonstrar esse resultado? Então, o que a gente precisa provar nessa situação é que o fecho de A, ou melhor, que o fecho da fronteira de A coincide com a própria fronteira. Isso é o que a gente precisa provar. Então, para fazer isso, a gente vai usar o seguinte método. A gente vai provar que o fecho está contido no próprio conjunto e que o conjunto está contido no fecho. Então, se eu provar que um é subconjunto do outro, eu provo que eles são iguais. Então, essa é a estratégia da demonstração. Vamos agora passar para a parte concreta. Então, a gente vai pegar um elemento qualquer que esteja aqui no fecho da fronteira, que a gente vai chamar de Azinho. E se ele pertence ao fecho da fronteira, significa que qualquer vizinhança desse ponto tem intersecção não vazia com a fronteira. Isso é justamente dizer que o ponto A é ponto de aderência dessa fronteira. Só que se essa intersecção é não vazia, significa que existe ao menos um elemento que pertence a essa intersecção. Ou seja, existe um outro elemento B que pode ou não coincidir com A e pertence à vizinhança de A, interseccionado com a fronteira. Mas se B pertence à fronteira de A, isso significa que para qualquer vizinhança do ponto B, vale que a intersecção dessa vizinhança com A é diferente de vazia e que a vizinhança desse ponto interseccionado com o complemento de A também é diferente de vazio. Isso é justamente dizer que B pertence à fronteira do conjunto A. Por outro lado, o que a gente pode observar? B pertence
a vizinhança de A, ou seja, B é um elemento de um aberto que contém o ponto A. Isso implica, então, que uma vizinhança de B, em particular, pode ser também uma vizinhança de A. Já que, se a vizinhança é um aberto que contém tanto B como A, ela pode servir de vizinhança para os dois. Isso implica o quê, então? Isso implica que, no nosso caso, a vizinhança de A interseccionada com Azão vai ser diferente de vazia, e a vizinhança de A interseccionada com o complemento de Azão também vai ser diferente de vazia. Isso indica, então, que A pertence à fronteira do conjunto Azão. Como a gente escolheu um elemento arbitrário do fecho, isso vale para qualquer ponto A que esteja no fecho da fronteira. Então significa o quê? Significa que todo elemento que faz parte do fecho da fronteira também faz parte da própria fronteira. Então, a gente provou a primeira afirmação que a gente precisava. A segunda afirmação é trivial, porque, pela definição, aplicando o critério do fecho, a gente pode dizer que o fecho de um conjunto vai ser o próprio conjunto unido com os pontos limite desse conjunto. Ou seja, nesse caso, o conjunto é sempre subconjunto do fecho. E isso completa a demonstração. E por último, ficam aqui alguns exercícios para você praticar a verificação de conjuntos abertos e fechados. Então, os exercícios são os seguintes. O primeiro deles é provar que qualquer vizinhança de um ponto é um conjunto aberto. O segundo é provar que o interior e o exterior de um conjunto qualquer também são sempre abertos. E o terceiro é provar que o fecho e o conjunto dos pontos limite são fechados. Para alguns exercícios você pode usar direto das definições que a gente trabalhou na aula de hoje, para outros você vai realmente precisar construir uma demonstração. Caso você tenha alguma dúvida ou algum comentário, não deixe de escrever uma mensagem, inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser avisado da publicação das próximas aulas. Obrigado pela atenção e até a próxima.